Abre o microfone, Fafá. Amém. Graças a Deus. Quero começar. Fechou o microfone, ó. Tem que abrir de novo. Quero começar com estou fazendo sempre nas minhas meditações. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito Filho. Bem, eu hoje vou falar sobre a igreja de Esmirna. É um trecho bem pequenino, mas aqui nós temos a essência da vida cristã, que é o sofrimento. Vamos entender, através dessa carta, que o sofrimento é parte natural da vida cristã. Não é, assim, uma exceção, mas é parte natural, segundo o plano e o propósito de Deus. Antes de eu ler o texto, eu quero lembrar desse texto aqui de Atos, do capítulo 14, versículo 22, diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Veja, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, é parte da nossa jornada. O apóstolo Pedro diz que nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge no nosso meio, destinado a nos provar, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Em outra parte, ele diz que para isso, em outra parte, a Bíblia diz, para isso mesmo fomos ordenados, para a tribulação, para o sofrimento na vida cristã. Então, é porque nós estamos vivendo numa época e num momento em que temos pouco sofrimento, especialmente no que tange a perseguição, que nós estranhamos quando passamos por tribulação. Mas não deve ser assim. Então, eu vou ler agora o texto de Apocalipse, no capítulo 2, começando no verso de número 8. Diz assim a santa, sagrada, inerrante, autoritativa palavra do Deus vivo. Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Que o Senhor aplique sua palavra no nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Ajuda-nos. Rogamos aqui o concurso indispensável do Teu Espírito Santo para tratar, Senhor, desta carta que é tão profunda, de uma nota tão grave na experiência da vida cristã como igreja no mundo. E pedimos que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra no nosso coração, para que possamos entender e compreender e não estranhar a prova do fogo da tribulação. Tem misericórdia
Nós pedimos isso do Senhor encarecidamente, no nome santo do Senhor Jesus e para a glória dele. Amém. Graças a Deus. Bem, esta é uma igreja sofredora. A igreja de Esmirna proclama essa essência da existência da igreja no meio de um mundo adverso, contrário a ela. Jesus avisou isso. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E também disse, se o mundo me odiou, é certo que vai odiar vocês também. E deixou bem claro isso. Mas na aliança, desde o Antigo Testamento, já é muito claro que aqueles que formariam o povo de Deus seriam alvos de aflição e de confronto e de perseguição, quando foi estabelecida aquela divisão entre os filhos da serpente e os filhos de Eva. Porém, inimizade entre os teus filhos e os filhos da serpente. Então, essa inimizade foi estabelecida desde o princípio. Os filhos da serpente são os filhos do diabo. E a igreja, os filhos da mulher, de Eva, da igreja, os crentes. E então, isso foi estabelecido. E agora, essa carta que o Senhor Jesus Cristo manda à igreja de Esmirna é exatamente para estabelecer essa essência, aquilo que se constitui a naturalidade do que a igreja haveria de sofrer no mundo. E esse vai ser o tema também no Apocalipse, para chegar ao ápice da vitória extraordinária que Deus tem para os seus, para a igreja. Mas ela é descrita aqui, e como também é descrita mais para frente, como perseguida pela serpente. A serpente primeiro tenta destruir o filho, que é Cristo, e depois, conseguindo, porque ele é assunto aos céus, vai atrás da igreja, e ela foge para o deserto. Essa expressão, igreja no deserto, é a expressão da igreja perseguida. É muito interessante que, se você um dia visitar na França os huguenotes, você vai procurar lá nas Cevennes, naquelas montanhas, e vai encontrar onde os huguenotes, os protestantes, fugiram e se esconderam. E você vai visitar o Museu do Deserto, nas montanhas das Cevennes. Mas é porque é denominada a igreja no deserto, a igreja em aflição, a igreja perseguida pela serpente. Nós vamos ver isso no capítulo 12 mais para frente. Mas então o Senhor escreve a esta igreja de Esmirna. Vamos falar alguma coisa primeiro sobre esta cidade. Esmirna, embora não muito grande, menor do que Éfeso, era uma cidade também rica e cosmopolita, metropolitana. Ela ficava numa situação de portuária, tinha um porto, havia uma brisa que vinha do mar que a tornava muito agradável. Ela era belíssima, ela é caracterizada por uma cidade bela pela natureza. Deus a fez bela, a cidade bela. Eu penso em Salvador, cidade bela, né? Havia algumas coisas que caracterizavam, algumas construções que foram feitas em circular e que conotavam uma grande coroa, e que, com o brilho da luz do sol, fazia essa coroa brilhar. Então, ela era caracterizada por isso. Mas também por outras coisas.
era uma cidade impactada e extremamente influenciada pela cultura grega. Havia um teatro grego, templos aos deuses gregos, por exemplo, a Zeus. Então, era também influenciada pela filosofia grega. Esmirna foi assim. Interessante, o nome Esmirna mudou-se para Izmir em 1930, uma cidade na Turquia, grandemente influenciada pela cultura grega, mas também fortemente influenciada e relacionada com o Império Romano. Eles fizeram questão de agradar ao Império Romano e então eles tinham também lá o culto ao imperador, um templo e o culto ao imperador. E faziam questão de sobrepujar as demais cidades neste culto e de reconhecer o imperador César como divino, como Deus. Era uma coisa bem característica da cidade de Esmirna. Mas outra coisa que caracterizava a cidade de Esmirna era a existência de uma forte comunidade judaica. Judeus habitavam ali. E eles tinham uma influência grande na cidade, porque eram ricos, eles tinham posses, eles faziam doações ao governo da cidade e eram muito bem respeitados, esses judeus. Então, tinha uma sinagoga lá desses judeus. A igreja deve ter sido, porque não temos precisamente, mas deve ter sido fundada mais ou menos nos anos 50, com a passagem de Paulo por ali, porque nós não temos informações de quando a Esmirna foi fundada como igreja, mas nós podemos pensar nos judeus que certamente foram para aquela época do Pentecostes e voltaram, muitos deles impressionados e até, de fato, convertidos, que estabeleceu ali uma influência forte, no começo, na própria sinagoga, da convicção da messianidade de Cristo. Depois, não puderam andar juntos, evidentemente, e a igreja foi fundada com a presença de Paulo, passando por ali. A gente mais ou menos acha isso com o texto que se encontra em Atos, no capítulo 19, versículo 10. Veja o que diz aqui. Atos 19, 10. Fala de que a Ásia toda havia sido alcançada. Então, nós podemos entender que Esmirna estava no cômpito desse resultado extraordinário da obra evangelística de Paulo. 19:10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, como ela fazia parte da Ásia Menor, e nós entendemos que isso é parte do ministério também do apóstolo Paulo. Esses judeus que habitavam ali, eles desonravam a igreja. De que maneira? Nós sabemos que, no início, os judeus eram considerados pelo imperador e tinham licença para exercer seu culto livremente. Não tinham nem que ir cultuar o imperador. Então, a igreja, no seu nascedouro, usufruiu desta proteção também. Mas o que aconteceu em Esmirna
é que os judeus que não se convenceram absolutamente de Cristo como Messias, embora evangelizados pelos seus irmãos ali, se voltaram fortemente contra a igreja. E então passaram a denunciar a igreja para as autoridades. Quer dizer, agindo covardemente, não só denunciando, dizendo, olha, não tem nada conosco, é uma seita absolutamente contrária ao que nós cremos, contrária à lei e tal, e exigindo que eles fossem tratados não como judeus, mas como gentios e da pior espécie. Eles mentiam, eles faziam todo tipo de artimanha para colocar esses crentes da igreja de Esmirna da pior maneira para as autoridades da cidade. Inclusive, tratando da questão, por exemplo, da Santa Ceia, você sabe que umas coisas que eles exploravam era que a Santa Ceia, porque era feita entre os irmãos e se falava do meu corpo, que é partido no meio de vós, então eles achavam que havia antropofagia e diziam isso para as autoridades, né? E fizeram de tudo para denegrir a igreja do Senhor. E esta comunidade dos judeus foi o pior pesadelo da igreja cristã de Esmirna. E eles, então, sofreram muito, porque as autoridades se voltaram contra a igreja e perseguiram-na terrivelmente, de todas as formas. Não se achava mais emprego, eles passavam necessidades, o que tinham de propriedade foi confiscado. Então, eles passaram muitas privações e sofreram terrivelmente, além de perseguição, de prisões e morte. Então, essa foi a experiência da igreja de Esmirna nesse contexto da cidade, com essas coisas todas e com esta oposição gratuita e absolutamente injusta da parte dos judeus daquela cidade. Mas então, o que é que o Senhor Jesus traz para a igreja e para nós? Bem, a primeira coisa é que o Senhor Jesus se apresenta como aquele... Está escrito assim... Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Veja que a marca é morte. O Senhor Jesus se apresenta para dizer que no cenário da morte, que envolve a igreja, lúgubre cenário de morte, de perseguição, ele se apresenta como aquele que venceu a morte. Nós vamos explorar isso de modo bem particular aqui. Então, o Senhor dá uma mensagem para a igreja. Primeiro, uma mensagem de olhar amoroso, de voltar o olhar de amor para a sua igreja no meio de aflição. Essa é a primeira coisa. A segunda ele dá um conselho para que ela permaneça fiel
no meio da tribulação até a morte. E terceiro, ela traz um consolo glorioso, de uma promessa gloriosa para animar a igreja na sua peregrinação. E isso, claro, não é só Esmirna. Essa é a marca da igreja em todos os tempos. Apesar de nós não sofrermos esta perseguição e ameaça de morte hoje aqui, nós temos outros inimigos sérios que talvez tragam prejuízo maior para a igreja do que a morte de espada, de fogueira, de feras. Morte espiritual. Que Deus nos livre disso. Então, gostaria de então, trazer essas três coisas. Primeiro, o olhar de amor por causa da perseguição. Esse olhar de amor é um olhar de sustentação. Deus volve o seu rosto de amor para a sua igreja no meio da maior aflição. Ele não vira o rosto, ele nem está indiferente. Ele está olhando para a sua igreja. Presente, assim como passeia pelos candelabros, ele vê, ele olha e volve o seu olhar de amor. É como se ele dissesse: eu sei, eu entendo. É um olhar de misericórdia para a igreja na sua aflição, porque Deus compreende e entende. E é interessante que, de fato, Deus olhou com muita misericórdia para essa igreja, porque das 7 igrejas, só essa igreja e a de Filadélfia não tem nenhuma repreensão, porque era uma igreja que passou pelo cadinho do sofrimento, da aprovação e foi aprovada. Então, o Senhor olha e vê algumas coisas na igreja. A primeira é a pobreza dela. O texto nos fala, não é? Desta pobreza. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Conheço a tua pobreza. Era real mesmo. Eles passaram por privações terríveis. Então, o Senhor viu, o Senhor sabia, tinha conhecimento, volveu o seu olhar para a igreja e viu a sua pobreza. Nós sabemos, não é, como eles sofreram muito perdendo o emprego, tendo seus bens confiscados e não tinham, imagine, trabalhando em algum lugar, não podiam esperar nenhuma promoção, porque eram sempre descartados, e eles passaram por pobreza. Pobreza. Eu fico pensando na igreja de hoje, né? Nós não somos uma igreja pobre, embora eu sei que tem muitas igrejas nesses lugarzinhos mais remotos, em que a maioria dos crentes são, de fato, pobres. Mas, no geral, nós somos uma igreja que não passa fome, uma igreja que tem, e até coopera com o trabalho com a igreja. Mas a igreja de Esmirna estava na penúria mesmo. Era uma igreja pobre. A ideia que a gente faz é de que Deus se esqueceu dessa igreja ou não se importava. Não era assim. Deus estava
agindo no meio daquela igreja com uma graça muito especial. Eu diria uma riqueza de graça muito especial. Eles eram pobres, mas o Senhor diz, na verdade, tu és rico. Então, a ideia que a gente tem de que alguém que não é bem financeiramente, não está abençoado, essa não bate com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Ao contrário, as pessoas passando por aflição e que não têm apego ao dinheiro, nem dedica a sua vida correndo atrás dessas coisas, né? É alguém que valoriza mais as coisas espirituais. E Deus os abençoa, né? Se eles assim entendem. Então, eu penso que seria bom este exemplo da igreja de Esmirna para que nós pudéssemos fazer um exame de nós mesmos como igreja do Senhor, vivendo nesse mundo. Eu tenho visitado muitas igrejas e eu percebo que parece que as pessoas têm o coração nas riquezas mesmo, correr atrás do ouro. Eles vão para a igreja, afinal de contas, muitos o fazem pela tradição ou porque estão convictos de que realmente Deus existe, Cristo é o Salvador, e que é preciso ter uma religião, adorar. Mas o coração deles não está ali, está nos cuidados do mundo, na riqueza. Muitos são adoradores de Deus no domingo e adoradores de Mamon durante a semana. E então, não experimentam a riqueza espiritual que Deus tem. Não compreendem que é mais importante a riqueza espiritual do que qualquer riqueza nesse mundo. Porque tudo passa. E como é dito mesmo, nós chegamos aqui, nada trouxemos e nada vamos levar. Quando a gente está com a nossa espiritualidade à flor da pele, cheios do Espírito Santo, quando o nosso coração está no céu e em Cristo, e nós estamos vendo pela revelação do Espírito Santo o Senhor Jesus Cristo como unigênito do Pai, a glória do unigênito do Pai, então as coisas deste mundo perdem o seu valor, as riquezas se tornam palha, né? Ouro, qualquer outra coisa, porque nós estamos contemplando as joias, as riquezas, as pedras preciosas da glória, do céu, a beleza de Cristo. Eu não quero anular absolutamente o trabalho e, inclusive, a possibilidade de alguém, pela vontade de Deus, possuir riqueza, porque Deus pode dar. Mas esta pessoa terá um coração como o de Filemon. Ele vai distribuir, ele vai alegrar as entranhas dos crentes, ele vai ajudar, ele vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Então, eu vejo aqui Esmirna, na sua pobreza, nos dá um exemplo maravilhoso de como devemos andar nesse mundo, né? Com o coração nos céus. E também na volta de Cristo, prestes a voltar. Eu sempre me impressiono com aquele texto do apóstolo Pedro, quando ele fala da volta do Senhor Jesus e diz que os elementos vão arder em chama. No verso 10, ele diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, devereis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Ora, então, veja, se nós amamos a vida de Cristo e temos essa sensação de que, de fato, Ele está às portas, então não vamos ficar assim admirando as obras que são aqui dos homens, porque elas vão ser desfeitas. Então, ai, que sonho visitar a Torre Eiffel. Tudo bem, se Deus lhe der você subir a Torre Eiffel, é muito bom, mas ela vai cair no chão, esmigalhada pelos elementos abrasados naquele dia. Então, aqui o Senhor está mostrando que esta pobreza era uma pobreza justa, no sentido de que era resultado da fidelidade desses irmãos para com Deus. Por isso perderam os bens, por isso não encontravam trabalho. Eles queriam trabalhar, mas não podiam trabalhar. Seus bens foram confiscados por causa da fé em Cristo Jesus. Então, era uma pobreza absolutamente justa. Era como um galardão da fidelidade deles. E o coração cheio da graça, da riqueza maravilhosa da graça de Deus. Eles sofriam essa perseguição, inclusive daqueles que eram bem próximos, porque muitos deles, crentes, judeus, tinham parentes lá na sinagoga, que era contrária, né? E que eram pessoas que foram entenebrecidos por Satanás, não puderam ver a glória do evangelho que lhes foi pregado pela igreja. Ao contrário, se tornaram inimigos, ferrenhos, cheios de ódio no coração contra eles. Eu tenho certeza que aqueles judeus eram objetos de oração da parte da igreja, mas eles estavam dominados por Satanás. Satanás usava esses judeus para blasfemar contra Deus, contra Cristo. Entendeu? Caluniavam de toda sorte estes irmãos e os entregava para as autoridades, como já falei. Então o Senhor diz: eu sei que és pobre, estou vendo, mas vocês são ricos. E fala que eles eram ricos das coisas espirituais. E eu estou olhando para vocês. Também o Senhor os previne de que eles serão presos. Não é? Nós vemos isto no verso 10, diz: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para vos colocar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É interessante aqui notar a ação de Satanás. Se você prestar atenção no texto, ele está dizendo que Satanás, não é? Satanás iria... Vou ler de novo. Eis que o diabo, no verso 10, está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova. Você acha que o diabo prende alguém para colocar à prova? Não. O diabo quer destruir, matar e destruir. Ele não quer botar ninguém à prova, porque a prova é uma bênção. A prova melhora você. Você chega mais perto de Deus. Então, quer dizer que esse verso está mostrando que era Deus quem estava no controle.
Deus soberano, Deus que governava, inclusive Satanás. Aí eu me lembro de Lutero, que dizia que o diabo é o diabo de Deus. Por quê? Porque está debaixo do controle de Deus. Então, Deus permitiu que o diabo colocasse esses irmãos à prova, na prisão. E Deus, então, está falando com isso, que ele foi quem fez. Ele é quem está no controle. E que eles deveriam ser consolados com a soberania dele no meio desta aflição que a sua igreja estava passando. Porque quando a gente passa aflição, é preso e sofre, a ideia que a gente tem é de que Deus esqueceu de nós. Mas não é assim. Deus não esqueceu coisa nenhuma. Ele reina soberanamente, ele é soberano, ele está no controle. E ele governa não só a sua igreja, ele governa o mundo todo e as ações do diabo que estão debaixo do seu controle. E veja como o Senhor diz assim, o diabo está para lançar na prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a tribulação que o Senhor está dizendo que eles teriam era uma tribulação de 10 dias. Isso mostra o controle que Deus tem sobre as tribulações que nós passamos. Ele determinou 10 dias. É claro que isso é um número simbólico, mas que mostra que é pequena. Deus não manda nenhuma prova ou aflição acima, além do que podemos suportar. Deus sabe o que podemos suportar. Então, ele estabeleceu esta tribulação de 10 dias. Nós vamos ver mais para frente que nós vamos passar pela grande tribulação. Será uma coisa absurda, sem precedentes. Mas veja que é dito que, por amor dos eleitos, dos escolhidos, Deus irá abreviar estes dias. Então, está no controle absoluto de Deus. Ele não vai permitir absolutamente nada fora do seu controle que venha atormentar a sua igreja e afligi-la de forma insuportável. Não, absolutamente. Então, nós vemos isto, que o Senhor estava com eles. Não só na questão do diabo operando a prisão e as tribulações, mas também na vida daqueles judeus que pensavam que eram judeus crentes e não eram sinagoga de Satanás. Veja que essa expressão sinagoga de Satanás foi daí que a Confissão de Fé tirou, aliás, das 7 igrejas que a nossa Confissão de Fé, nossa, que eu digo da Igreja Presbiteriana, diz que há igrejas mais puras, menos puras e sinagoga de Satanás. Quer dizer, igrejas mais puras, que foram mais puras, que nem foram repreendidas, foram elogiadas, igrejas menos puras, porque tinham pecados e precisavam corrigir, e tinha sinagoga de Satanás, quer dizer, pessoas que, aos olhos de Deus, não tinham nada a ver com a verdadeira igreja. Né? Então, isso é Deus quem está dizendo, é Cristo quem está falando. Infelizmente, esta era a realidade daqueles judeus que constituíam aquela sinagoga do terror, da perseguição.
e que desonravam e blasfemavam de Cristo e de Deus. Eu creio que é bom a gente pensar que o que os nossos antigos entenderam é de que nós podemos identificar as igrejas a partir das marcas da igreja. Quais são as marcas da verdadeira igreja? São 3. Primeiro é a pregação fiel do Evangelho, da palavra de Deus. É a prioridade, né, no culto, é a pregação, é o amor às Escrituras, é a fidelidade às Escrituras, obediência às Escrituras, pregação límpida, clara das Escrituras no poder do Espírito Santo. Né? A segunda marca da verdadeira igreja é a administração fiel dos sacramentos, isto é, Santa Ceia e batismo, de forma zelosa, séria, né, digna, porque ali, naqueles elementos, há a representação do Evangelho, de Cristo crucificado, corpo partido, sangue derramado, não é? E não se transformam na substância, mas eles simbolizam a coisa mais gloriosa, mais santa. Não é? E nós, quando nos aproximamos da mesa do Senhor, temos de fato comunhão verdadeira com Cristo e nos alimentamos dele espiritualmente. E devemos ter temor e tremor diante desta mesa tão santa. É como visitar o Calvário, lembrar da morte do Senhor até que ele venha. E ter zelo também, porque o apóstolo Paulo faz advertências sérias com relação a participar da ceia do Senhor, com ameaças, inclusive de doenças e morte, para as pessoas que fazem parte daquilo sem discernir o corpo, né? E até com pecados graves. Então, é muito sério. E nem podemos inventar maneiras inventivas de fazer a Santa Ceia. Ela está exposta nas Escrituras. Nós temos as palavras de instituição que devem ser obedecidas. E, por último, a disciplina. Nós estávamos até conversando, mas isso é uma marca da igreja verdadeira. A igreja que não disciplina, não é? E deixa o pecado correr à vontade, porque os homens são corruptos, e isso vai acontecer. Então, a disciplina é uma marca da igreja. Deve ser feita com amor? Sim, com amor até o fim? Sim, tem que ser feito. Mas nós temos que zelar pela pureza da noiva de Cristo. Bom, essas eram as palavras que eu queria dizer com relação a isto e encerrar com o conselho, que é ser fiel até a morte, né? Ser fiel até a morte. Oh, irmãos queridos, imagine o Senhor falando conosco para sermos fiéis até a morte. Qualquer coisinha nós já estamos murmurando, não é? Eu ouvi uma pessoa dizer para mim assim, empresário, pastor, quer dizer que eu tenho que pagar todos os impostos, é? Eu tenho que pagar todos os impostos. Olha, pastor, se eu for ter que pagar todos os impostos, então é melhor eu fechar a minha empresa. De dizer para ele, por que você não fecha, infeliz? Fecha! Fecha! Por que as igrejas no passado, Esmirna e outras igrejas, não negaram o Senhor até a morte? Tomaram prejuízo, ficaram pobres, mas não negaram, foram mortos à espada, cerrados ao meio, jogados às feras, queimados vivos. Mas nossa igreja não pode. Não pode, tem que burlar o fisco para poder subsistir. Por quê? Nós temos que entender que a vida cristã, queridos, é a vida que começa na morte. Nós começamos a vida cristã sob sentença de morte. E não tem como seguir a Cristo sem isso, porque ele foi bem claro. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e morra. Perca a sua vida, seus direitos, seus planos, seus ideais e propósitos mundanos. Esqueça tudo.
Seguir a Cristo é estar disposto a morrer, se for preciso, a ser fiel até a morte. E ele termina dizendo: dar-te-ei a coroa da vida. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa extraordinária. É que nós não fazemos ideia do que significa receber esta coroa da vida, que envolve vida eterna. Só de pensar que somos livres do inferno, da condenação eterna, do inferno, de todo o tormento do inferno, eternamente. E agora ter a vida eterna. Receber uma coroa, um miserável como eu, pela graça de Deus, recebeu uma coroa. Mas não foi isso que o apóstolo nos fala em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, está disposto a morrer porque a recompensa é maravilhosa. Eu quero encerrar só lendo aqui, e não podia deixar de fazer isso, porque é parte da história. Foi bispo em Esmirna um homem de Deus chamado Policarpo. E está registrado na história como foi o seu martírio. De Esmirna, da igreja que estamos vendo. Eu vou ler rapidinho, diz assim: é possível que Policarpo tenha sido bispo na igreja de Esmirna nessa época. Ele foi discípulo de João. Ele foi fiel até a morte. Invencível líder que foi queimado na fogueira no ano 155 DC. Foi-lhe ordenado dizer: César é Senhor, mas ele se recusou. Levado ao estádio, o procônsul instou com ele, abre aspas, impropera a Cristo, nega-o, e eu o porei em liberdade. A isso Policarpo respondeu, abre aspas, por 86 anos eu o tenho servido, e ele jamais me causou qualquer mal. Como, pois, eu poderia blasfemar contra meu rei e meu salvador? Quando o procônsul novamente o pressionou, o velho homem, 86 anos, o velho homem respondeu: visto que em vão instas que jure pela prosperidade de César e ignore não conhecer quem sou e o que sou, declaro aqui com ousadia que sou cristão. Fecha aspas. Pouco depois o procônsul disse, abre aspas, tenho feras selvagens à minha disposição. Eu lançarei as feras, caso não te arrependas. Eu farei ser consumido pelo fogo, uma vez que desprezas as feras, se não te arrependeres. Mas Policarpo disse, ameaças-me com o fogo, que pode durar por 1 hora e então se extingue, mas ignoras o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios? Por que demoras? Faça a sua vontade. Logo, depois, o povo ajuntou madeira e palha. Os judeus, especialmente, segundo o costume, avidamente os ajudavam. E Policarpo foi queimado na fogueira. Ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. Eu vou encerrar só lendo aqui uma coisa que eu acho que é o que todos vamos fazer
quando estivemos lá na presença de Cristo com as nossas coroas. Apocalipse 4:10. Os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que coisa maravilhosa, não é? Se o Senhor conceder a nós, a mim e a você, a graça de sermos fiéis até a morte, no meio da tribulação, das ameaças, de pobreza, ou de qualquer coisa que venhamos a sofrer, doença, o que for, e Ele nos conceder que permaneçamos firmes até a morte e viemos a receber a coroa da vida, quero atirá-la aos pés do trono do meu amado Salvador e adorá-lo para sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Senhor, tem misericórdia. Nós recebemos, ó Deus, a advertência desta igreja que o Senhor nos dá através desta igreja, tão fiel, a igreja de Esmirna, tão sofredora. Eu sei que muitos estão sofrendo da igreja agora, em outros países, presos, mortos, queimados, metralhados, tendo suas casas espoliadas, derrubadas, igrejas na China, na Coreia do Norte, na Nigéria e em vários outros lugares. E estão sofrendo. Muitos de nossos irmãos, colegas pastores, estão agora sofrendo em prisões, com pão e água, a míngua. Muitos têm sofrido mesmo hoje, Senhor, como a igreja de Esmirna. Ah, Senhor, que eles e nós estejamos certos de que o Senhor olha com amor e graça para eles e conhece as suas aflições e sabe que estão sofrendo nesta pobreza, mas que são ricos e que o Senhor derrama da tua graça e da tua consolação, Senhor, na vida deles e na nossa, se passarmos por aflição também. Ó Deus, que possamos ouvir esse conselho amoroso que vem do Senhor, de que na aflição, na perseguição e na ameaça de morte possamos ser fiéis até a morte. E que então nos alegramos no consolo divino da coroa da justiça que o Senhor tem preparado para todos quantos amam a tua vinda. Tem misericórdia, abençoa-nos nosso grupo, todos nós, ajuda-nos nesta hora tão difícil de apostasia e de mundanismo. Que o Senhor nos livre, Senhor, desta hora e nos faça estar naquele remanescente do Senhor que será salvo nos últimos dias. Tem compaixão e ajuda-nos, socorre-nos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu passei um chat para o